Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Juliana Cunha, sou terapeuta energético espiritual e vou dar início a mais uma leitura intuitiva coletiva. Caso você ainda não tenha ouvido nenhuma leitura, é importante ler a descrição do vídeo antes para entender melhor este trabalho. E se você sentir de fazer uma leitura de aura particular, acesse o meu contato também na descrição do vídeo. Então vamos lá. Faça respirações suaves e profundas. Fique num lugar tranquilo. Sente numa posição confortável para receber esta leitura. Então, a primeira imagem que eu vejo é em uma maternidade, num hospital. Tem algumas imagens de situações de mulheres parindo seus filhos. Tem uma imagem paralela de um berçário com os bebês que acabaram de nascer. E é como se tivessem duas histórias paralelas. A primeira história é de uma mulher que está fazendo um parto mais cesariano, e tem muito uma sensação dessa mulher, embora assim, é como se ela tivesse tido muito medo de ter parto normal. Por alguma razão, ela entendia que era melhor ser cesariana e, de certa forma, isso foi comprovado pela médica. Só que no momento do nascimento, ela olha para aquele movimento e a sensação que ela tem nesse momento é uma sensação de incompetência enquanto mulher, enquanto mãe, para colocar essa criança no mundo. Então, isso é inconsciente, mas há muito essa sensação dela não ter tido a competência de colocar esse filho no mundo, embora ela tenha tido a competência de gerar essa criança no seu ventre. E essa criança, quando nasce, ela nasce e é como se o fato dessa mãe ter tido essa sensação, embora inconsciente, de não ser competente enquanto mãe, enquanto mulher, para colocar esse filho no mundo, é como se essa criança captasse essa energia, e é como se houvesse um desligamento, é como se houvesse não só fosse cortado, digamos assim, o cordão umbilical, e com isso essa criança, esse bebê sente, né, essa desconexão, esse momento de separação, que por si só já é uma certa dor, né? Mas ao mesmo tempo é como se ele sentisse que da mesma forma que a mãe se sentiu incompetente em colocar essa criança no mundo, é como se essa criança também não tivesse competência para estar no mundo. E é como se houvesse esse entendimento de que essa criança não nasceu, foi cesárea, né? Então, essa criança também não teve o movimento do nascimento, né, do parto normal, de estar no processo em si do nascimento, de ser colocado no mundo pela própria mãe. Então é como se essa criança ela sentisse que houve essa desconexão dessa mãe, e ao mesmo tempo reverberou nela essa sensação da incompetência da mãe, de não ter podido parir essa criança, reverberou nela como uma sensação de que ela não nasceu, de que ela não tem competência para estar nesse mundo, ela não foi parida nesse mundo, né? Ela não se colocou no mundo junto com a mãe, né? Ela foi colocada, digamos assim, ela foi extraída desse ventre dessa mãe, né? Então a sensação que essa criança tem de que realmente não nasceu, ela não está pronta para esse mundo, né?
Porque se a mãe dela não teve a competência de colocá-la no mundo, é como se ela sentisse que ela não está pronta para viver nesse mundo. Então, traz muito uma percepção desse bebê de uma sensação de insegurança muito grande, de uma sensação de olhar para o mundo e o mundo ser grande demais para ele, porque é como se ele não estava pronto para viver nesse mundo, então tudo é maior do que poderia ser se essa criança sentisse que de fato ela nasceu porque estava pronta, ela nasceu porque tinha força para nascer, bem como a sua mãe tinha competência para colocá-la no mundo. Então é como se ela também honrasse a mãe dela, esse bebê honrasse a mãe, né? Dizendo assim, olha, eu ainda não nasci, eu ainda estou dentro do seu ventre, até que você se sinta pronta para me colocar no mundo, até que você se sinta capaz de me parir para o mundo. Então essa criança, de alguma forma, ela se sente desconectada dessa mãe, mas ao mesmo tempo tem uma profunda conexão, como se ela ainda não nasceu, né? E isso gera nessa criança uma dualidade muito grande, porque ao mesmo tempo em que ela nega essa mãe como mãe, né? Porque ela se desconectou dessa mãe, ela nega a mãe e ao mesmo tempo ela está ainda no ventre da mãe. Então é uma dualidade muito grande, e isso traz para esse bebê, para essa criança que já pode estar neste momento na fase adulta, muita inabilidade de estar no mundo, seja com relação a relacionamentos, seja com relação à experiência física, né, da materialidade, de nutrição, de se sentir nutrida, de se sentir pertencente ao mundo, uma sensação de incompetência diante do mundo, de ser pequeno demais diante do mundo. Isso faz com que essa pessoa se sinta muito insegura e com muito medo de encarar os desafios da vida. Então, é como se ela quisesse repelir-se da mãe, né? Ela quer se afastar, ela quer se libertar da mãe, mas ao mesmo tempo, quando ela vê qualquer situação na vida em que ela se sente pequena demais, ela volta para o ventre da mãe, energeticamente, né? Psicologicamente falando. Então ela volta para o ventre da mãe. Então ela não se separou por um lado da mãe, e por outro ela quer se libertar. Ela faz esse movimento: eu quero me libertar, eu quero ser livre, eu quero ser independente, mas ao mesmo tempo, quando aparece qualquer situação, ela corre de volta para o ventre da mãe. Então nesse momento a espiritualidade está envolvendo, eu vejo neste momento, no exato momento do nascimento, a espiritualidade, vários seres de luz ao redor, né, da sala do parto, emanando energias de cura, energias de purificação, energias de transmutação, curando tanto essa mãe, né, trazendo para ela um sentimento de que sim, ela foi capaz de gerar essa criança, de que sim, ela é competente para trazer essa criança ao mundo, enquanto mulher e enquanto mãe, e que embora não tenha sido parto normal, foi o que foi possível ser feito. Então assim, e é como se dissesse também para essa mãe que agradeça, que seja grato, porque hoje se tem a tecnologia adequada, apropriada, para que o momento do nascimento ele seja o mais harmonioso possível. Porque talvez se tivesse tentado, por exemplo, um parto natural,
tivesse sido muito agressivo tanto com a mãe quanto com a criança e tido maiores complicações, né? Então é mudar essa perspectiva dessa mãe, dessa mulher, de que se ela fez um parto cesáreo não significa incompetência dela, significa que ela, por amor, né, e pela potencialidade que hoje existe, né, de ser feito de forma mais amorosa, ela colocou essa criança de forma mais amorosa no mundo. Mais amorosa do que seria, talvez, se ela tivesse tentado de todo jeito fazer um parto natural. Então, trazer essa consciência para essa mãe, para ressignificar esse movimento, né, de não ter sido da autocobrança, do autojulgamento e do julgamento da sociedade, né, pelo fato de ela não ter parido essa criança de forma natural. Né? Então, liberar dessa mãe, dessa mulher, todas essas impressões, todo esse autojulgamento, essa autocobrança, né, e liberar e transmutar essas energias. E, paralelamente a isso, liberar dessa criança também essas energias, essas impressões que ela recebeu dessa mãe no momento do nascimento e, ao mesmo tempo, as suas próprias impressões de não estar pronta para o mundo, de que ela não se sentiu, não sentiu que nasceu. Então, trazer para essa criança também esse sentimento, esse movimento de sim, você nasceu. Né, trazendo essa consciência para esse bebê, que por mais que não tenha sido um parto natural, da mesma forma, foi um parto amoroso, né, foi a forma que foi melhor, mais apropriada naquele momento, para que essa criança venha ao mundo de uma forma mais leve, de uma forma menos traumática. Então, trazendo também para essa criança essa visão de que não que ela não nasceu, ela nasceu e ela nasceu de uma forma amorosa, de uma forma menos traumática. Então, foi uma forma dessa mulher, dessa mãe, junto com a médica, enfim, quem decidiu que deveria ser cesárea, foi uma forma de trazê-la para o mundo de forma amorosa. Então, trazendo a consciência para essa criança de que sim, ela veio ao mundo através do amor, com o amor, né? Que ela está pronta para estar nesse mundo e que o fato dela não ter sido parida de forma normal, de ela não ter feito força para nascer, não significa que ela não seja forte. Só significa que ela não precisou experienciar o sofrimento para nascer. Significa para essa criança que ela não precisa sofrer para estar no mundo, de que as experiências da vida dela não precisa ser sofrida, que pode ser mais leve, que pode ser mais amorosa. Que seja trazido para essa criança essa consciência. E assim está sendo feito. Você que se identifica com essa criança, que ressoa para você, mesmo que não seja de uma forma tão racional e consciente, mas se você sente no coração de ter estado nesse lugar, com essa sensação, com esse sentimento de ainda estar se achando pequeno diante do mundo, porque você não fez força para nascer, se achando frágil diante do mundo, isso não é verdade, isso é uma grande mentira. Você é forte, você é capaz, você tem força, tem poder, tem toda a capacidade, você estava pronto, está pronta para viver a vida, para superar os desafios e crescer e evoluir nessa experiência. Acontece que você não precisa necessariamente passar por situações de sofrimento para poder mostrar que você é forte.
Então pare de criar isso para você. Pare de criar experiências para você provar para você mesma que você é forte para estar nesse mundo. Você não precisa disso. Pare de criar situações para você para validar que você é frágil. Para validar essa sensação de que você não está pronta para encarar a vida. Se você permitir, tudo isso será tratado neste momento. E este é o início deste processo, dessa virada de perspectiva, dessa mudança de perspectiva, mas já vai te ajudar muito quando você compreender que o seu nascimento foi fruto do amor, dessa nova visão de que não precisa sofrer para crescer ou para mostrar que é forte, e que você também não precisa ficar validando essa autopercepção de que você é frágil, de que você não tinha capacidade de você mesmo se colocar no mundo, de estar no mundo, de estar pronta para o mundo. Respira. Então a espiritualidade, na medida do que for possível, na medida do que estiver dentro do momento de tanto dessa mãe quanto desse filho, dessa filha, de liberar essas questões, liberar essas percepções para que haja uma mudança. Quando há uma mudança de perspectiva, há uma mudança de vida. Então, todo o tratamento que está sendo feito nesse momento é para auxiliar vocês, né, tanto de um lado quanto de outro, para fazer uma mudança de vida. E aí vem a outra história de uma mulher, ela está parindo essa criança de forma natural, só que está sendo um parto muito sofrido, está sendo um parto muito dolorido. Essa criança ela é muito grande e essa mulher não tem a passagem suficiente para dar luz a esse bebê, que é um bebê grande. E aí é como se fosse até meio que o oposto da primeira história. Essa mulher, ela entendeu que ela tinha que ir de todo jeito parir essa criança naturalmente, porque ela é como se fosse uma forma dela provar para ela, ou para a sociedade, ou para suas ancestrais, que ela é capaz de parir um bebê. E quando ela faz isso, ela coloca em risco, né? Tanto a ela quanto a essa criança. Quando ela força, né, a ser assim, porque por questões inconscientes ou até por questões de ideais, né, sociais, culturais, de que como se ela fosse contra parto cesárea, porque, enfim, tem todo um contexto médico, tem todo um contexto da indústria, né, dos partos não naturais. Então é como se essa mulher ela tivesse rejeitando essa possibilidade, ela rejeitou essa possibilidade de ser um parto cesariano para poder, por conta de questões ideológicas também, tanto de provar para si mesma, provar para a sociedade e por conta de ideologia, né? E com isso esse parto ele foi muito agressivo para essa criança também. E essa criança, pelo fato dessa mulher parir essa criança nesse sentido, né, com essa energia, com essa ideologia interna, né, de provar para o mundo de que é para ser natural, de que mulher tem que parir naturalmente, senão não é mulher, senão vai estar nutrindo uma indústria médica, enfim. E pelo fato de
ela ter parido dessa forma, essa criança, ela nasce de uma forma muito agressiva, né, de uma forma muito sofrida, de uma forma muito dolorida. E as impressões que foram trazidas para essa criança é que ela não é amada por essa mãe. Que essa mãe coloca ela em sacrifício por uma outra razão qualquer. Então é como se o idealismo dessa mãe é mais importante, o que essa mãe deseja, o que ela quer é mais importante do que a própria criança. E aí essa criança cresce entrando em sacrifícios para atender os desejos da mãe. Essa criança, ela sacrifica a sua própria vida, ela sacrifica as suas próprias vontades. Essa criança, ou já adulta, né? Ela se sacrifica para atender os anseios dessa mãe. Ela sente que ela nasceu e que ela precisa ser assim, porque foi o que a mãe fez, de certa forma. Né? Sacrificou, de certa forma, essa criança por um idealismo próprio, né? Pela sua própria vontade de que seja assim, de que tinha que ser assim. Então essa criança, ela nasce acreditando que para que seja amada por essa mãe, ela precisa fazer tudo o que a mãe quer, atender todos os desejos dessa mãe. E aí ela se coloca em sacrifício. E aí ela se coloca num lugar de não ter vontade própria. Ela se coloca num lugar de não ter direito a fazer suas próprias escolhas, de não ter direito a fazer algo por si, porque ela é como se ela tivesse nascido para atender a mãe, a vontade da mãe, né? E ela se sacrifica para poder de alguma forma ser amada por essa mãe, para que essa mãe valide ela, para que essa mãe diga, ok, você está atendendo os meus desejos. Então, toda essa situação também está sendo trabalhada pela espiritualidade, tanto do lado da mãe quanto do lado desse bebê, né? Para que sejam tratados, liberados todas essas impressões e todo e qualquer contrato, pacto, voto, jura, fidelidade invisível que haja entre esse bebê, seja em que idade esteja agora, e com essa mãe, que seja também destruído, descriado, transmutado neste momento, de acordo com a vontade divina, da mais elevada maneira e para um bem maior. Né? Que tudo isso seja feito dentro do plano divino de cada das duas partes, e que toda essa ressignificação, toda essa cura, liberte principalmente essa pessoa que foi esse bebê, para que essa pessoa ela possa entender, ter consciência de viver para si, de fazer as escolhas baseadas no seu coração, de poder seguir o seu próprio caminho, de se libertar dessa fidelidade com essa mãe, pois essa pessoa, essa criança, esse bebê, esse adulto, vem com uma missão, e que para que ela acesse essa missão da sua própria alma, do seu próprio espírito, seu próprio plano divino, ela precisa se libertar desse aprisionamento, de viver para a mãe, de viver em função da mãe. Então eu vejo correntes, né, conectadas a essa pessoa, que foi esse bebê que teve esse nascimento, com relação a essa mãe. E se você que se identificou, que ressoou para você,
essa história, se você permitir, o Arcanjo Miguel, com sua espada de luz azul, vai cortar, quebrar essas correntes, para que você se liberte dessa necessidade de viver em função da sua mãe e passar a viver para si, a viver a sua própria história, a viver o seu próprio caminho, a se sentir digno, digna e merecedor de viver, de ser feliz, de viver suas próprias experiências, de usufruir da vida, de experimentar a sensação de ser livre para ser você. Então ambas as histórias estão sendo trabalhadas, estão sendo tratadas, tanto a mãe quanto o bebê, quanto a criança. Todas estão sendo envolvidas agora no amor divino, na energia rosa do amor divino, na chama violeta da transmutação, do perdão, da compaixão, da misericórdia divina, que tudo isso seja ressignificado, transmutado. E tudo agora também está sendo envolvido na energia dourada do Cristo, da consciência mais elevada. Que tudo isso seja ressignificado pela consciência divina, pela sabedoria divina, pela iluminação, para que cada parte possa dar continuidade ao seu caminho, ao seu processo evolutivo, livre dessas correntes, livre dessas culpas, livre desses aprisionamentos, livre desses sentimentos que já foram trazidos aqui e de outros mais, que ainda possam estar ocultos, não vistos, não percebidos. E essas são as mensagens de hoje. Se você gostou, mesmo que não tenha sido para você essas histórias, mas eu peço que curta, comente, compartilhe para que essas mensagens cheguem a quem necessita. Gratidão.